Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Ricardo, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Muito feliz. Um grande amigo meu da academia. Amigo não, um irmão. Né? Aqui a gente está todo mundo junto, nessa terra, nesse planeta. Todo mundo tentando se ajudar de todas as formas. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Quanto mais pessoas fazendo o evangelho, melhor para todo mundo. Né? Não é só melhor para a gente, não, melhor para todo mundo. Espero que vocês tenham tido um final de semana proveitoso, de descanso, uma semana muito mais proveitosa a semana inteira, né? E graças a Deus a gente está aqui nesse nosso momento de união, né? De união, de reunião, para falar de Jesus, para falar da espiritualidade, que é tão importante pra gente, né? Tão importante esse nosso crescimento, esse nosso entendimento do outro lado, do mundo invisível, da existência do mundo invisível, ainda mais depois desse acontecido que a gente passou, né? Que a gente ficou sabendo daquele acidente do avião. Claro, extremamente triste, trágico. Oi. Enquanto a gente está conversando, moçada, pegando a água de vocês para fluidificar, lembrando que ela é individual, cada um com a sua necessidade, ok? Pode pegar também para o seu bichinho, para o seu pet. E como é importante o nosso entendimento, porque o tempo todo a gente é posto à prova. E elas vão continuar vindo na nossa vida, né? Essas provas de sofrimento, seja no campo da família, seja no campo do trabalho, e seja nesse campo, né, de partidas. Porque a nossa estadia aqui na Terra, né, gente, como a gente aprende, lá são vindas e idas. E da gente entender claramente que aqui não é a nossa real vida. Eu não lembro com quem que eu compartilhei hoje, eu estava lendo uma psicografia de uma médica americana, acho que Texas, me corrijam se eu estiver errada, gente, El Paso, região do Texas, né? Se eu não estou errada. E ela é uma médica militar. E ela ficava numa base, né? Não sei se fica mais, enfim, mas quando aconteceu, né? Ficava na base militar. Eu vou resumir, tá, gente? E aí ela teve um problema de saúde com relação a uma gravidez. E ela teve uma EQM no hospital. Né? Ela teve um problema grave de pré-eclâmpsia. E aí entrou em coma e teve uma EQM. E, enfim, teve a experiência quase morte que a gente conhece. E quando ela voltou, ela falou uma coisa muito interessante, que eu achei muito interessante. Eu falei, vou até passar para a turma do Evangelho, né? Ela fala assim: nos enganaram, nos enganam, porque a vida
aqui na Terra é uma grande simulação. Olha a palavra que ela usou. É uma grande simulação. Então a gente está aqui literalmente de passagem. Cada um, aí vem o nosso entendimento dos nossos estudos com relação à reencarnação. Aquelas pessoas que desencarnaram no acidente, se eu não me engano, 62. Tudo planejado, tudo no planejamento reencarnatório de cada uma, seja dos adultos ou das crianças. Ninguém que estava dentro daquele avião desencarnou por engano. Ninguém, absolutamente ninguém. Haja visto, como sempre, aqueles casos de pessoas que se atrasam, que perdem o voo, que erraram o caminho até o aeroporto e se atrasaram. Não era o momento daquelas pessoas. Porque quando acontece um acidente desse, seja de avião, seja navio, seja ônibus, trem, esse acidente, ele é provável que vai acontecer. Existe uma probabilidade grande que vai acontecer, né? Exatamente por isso que a espiritualidade trabalha para que pessoas que não estejam na programação do desencarne não entrem no avião, vamos colocar do avião. E aí, poderia acontecer do avião não cair? Poderia, pode acontecer. De num último instante Deus falar, não, eu não quero agora. Não é pra... Ok, poderia, mas aconteceu. E ninguém é desamparado. Já existe uma equipe espiritual socorrista aguardando no local do acidente. Cada espírito é resgatado por espíritos superiores de luz, de muito amor, e são levados, né? Pode ser que alguns fiquem presos no local? Pode acontecer. Mas ninguém fica desamparado. Então, qual é o nosso papel como espíritas, conhecedores plenos da vida após a morte? Oração, né? Que a gente inclusive vai fazer. A gente vai mentalizar esses espíritos que desencarnaram e também para as pessoas que ficaram, para os entes queridos, né? Os familiares que ficam, que a gente sabe que sofre muito mais. Mas é a gente ter esse entendimento de que, eu não sei se de repente você está passando por algum momento de luto, né? E todo mundo aqui vai passar, que a gente tem esse entendimento de que a vida não acaba, de que o que fica entre um e outro é a saudade breve e que o reencontro vai acontecer, né? Me perguntaram, Paula, mas e se... Até brincaram comigo, né? Porque a Cleo tá lá em Cascavel. E se tivesse ela dentro do avião, né? Você não sofreria? Claro que eu iria sofrer, claro. Mas a gente tendo essa certeza, essa fé raciocinada que o Espiritismo ensina a gente, o nosso sofrimento ele é mais brando, né? E eu falo aqui em casa, eu converso, eu já comentei isso com vocês, a gente conversa, a gente estuda o livro dos Espíritos, né? Eu deixo sempre muito claro sobre a vida após a morte, eu falo para eles, olha, eu não sei quem vai desencarnar primeiro, não sei, pode ser eu, pode ser vocês, né? Pode, mas eu falo assim, que a gente possa se restabelecer, que a gente possa se reorganizar, se reequilibrar o mais rápido possível no plano espiritual e a gente se encontra lá no centro espírita. Vai ser o local onde a gente vai se encontrar para se comunicar.
né? E claro, no dia a dia mandando sinais, mas que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é o que a gente está fazendo aqui no nosso Evangelho, entendendo efetivamente que a morte não existe. Existe a troca do corpo físico. Só. Mas o nosso espírito continua vivo, esperando os que vão depois. Então que a gente consiga entender, né? Seja um desencarne coletivo ou não. É claro que esse acidente, né? Acidentes de avião, eu acho que eles chocam mais a gente, né? Pela própria visão que a gente tem. E como a gente aprendeu, eu acho que eu já comentei isso com vocês, gente. Muito importante a gente saber disso, que eu acho que dá uma paz pra gente nesse tipo de acidente, avião, moto, carro, né? A espiritualidade, milésimos de segundos antes, arranca o espírito do corpo. Então não existe o trauma, não existe a dor do impacto. Não existe, gente, não existe. O espírito ele é arrancado antes. Ó, me arrepia da gente falar da misericórdia de Deus, né? Da justiça, da misericórdia, da bondade do nosso Pai, que não deixa a gente sentir a dor do impacto. Então isso vocês podem, eu não sei se de repente vocês já tiveram alguém que partiu, né? Por algum acidente, enfim. Tenham a certeza disso. A pessoa não sentiu a dor, não sentiu o trauma do impacto. Como 2 e 2 é 4, tenham a certeza disso, gente, né? E aí isso a gente vai entendendo melhor e vai colocando a gente, né, que estuda o assunto, à prova. Tá bom? E é isso, a gente já falou bastante, eu queria falar isso pra vocês. Boa noite para quem entrou agora. Vamos lá, vamos lá. Betinha tá passando por isso. Eu acredito, Betinha, que você esteja falando do seu filho. A mesma coisa, saudades. Minha irmã, saudade. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Ó, tô arrepiada. A palavra é saudade. Mas a palavra mais importante, reencontro. Reencontro, Betinha. Não tenha dúvida disso que eu tô te falando. O reencontro vai acontecer. Por isso é importante a oração, né? Filho, continua o teu caminho, receba a luz, né? Continua estudando para você me receber e receber todo mundo que vai. É isso. Tá bom? Então é isso. Eu vou ler a nossa. Se deixar, a gente vai ficar aqui até às 10 horas falando, né? Mas é isso, gente. É a gente ter essa paz no nosso coração, essa certeza, né? Não é paz e a certeza. Ponto. Tá bom? E lembrar que a nossa encarnação aqui é muito curta, é muito rápida. Por isso que a gente fala aqui, não perde tempo. Não perde tempo com sentimentos de raiva, de ódio, de vingança. Não. É amar e perdoar. Que daqui a pouquinho a gente tá lá do outro lado com os nossos. E que a gente não se arrependa de não ter feito determinadas ações. Que inclusive a gente vai falar hoje no nosso Evangelho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler uma mensagem aqui do Momentos de Reflexão, uma mensagem ímpar, que são mensagens rapidinhas. E aí a gente vai mentalizar os nossos entes queridos que estão com a gente aqui no momento do nosso Evangelho, esse encontro entre encarnados e desencarnados, e vibrar pelos espíritos que fizeram a passagem nesse acidente. Mensagem ímpar.
escolher. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então é o que a gente falou agora, da gente não perder tempo, mesmo com pessoas que não se afinam com a gente, principalmente da nossa família, do nosso convívio familiar. Somos livres para escolher os nossos pensamentos, claro, mas que os nossos pensamentos sejam os melhores para com essas pessoas que a gente não se afina, né? Da nossa família, do nosso trabalho, do nosso círculo de amizade. Que a gente não perca tempo com coisas tolas, com coisas ruins, sentimentos, ações ruins. Porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida ela é eterna e ela não é aqui. Vamos fechar os nossos olhos, iniciar o nosso evangelho com a nossa prece, sentindo a presença dos amigos espirituais, agradecendo primeiro a Deus, a Jesus por esse momento que a gente tem de unir as nossas forças mentais e espirituais para que ela seja emanada para todos os lugares que necessita. Hoje em especial, que essa nossa energia que está tão forte, está tão linda, está tão grande, seja emanada a esses espíritos que desencarnaram no acidente em Vinhedo de avião, nossos irmãos que nesse momento estão acolhidos, estão sem nenhuma dor, que eles possam se reequilibrar para trazer o consolo aos familiares que ficaram aqui e que vão receber, as mães, os pais, que vão receber esse nosso amor, essa nossa luz. E que essa energia, essa vibração também entre no coração dos que precisam de cura, sejam eles encarnados ou estejam eles desencarnados. A nossa gratidão aos nossos entes queridos aqui, aos nossos irmãos espirituais, à egrégora de luz, de espíritos iluminados que participam com a gente, que vão ajudar a gente no Evangelho, higienizando o nosso lar, fluidificando as nossas águas, fazendo tratamentos, aplicando passes, e que o ensinamento de hoje possa entrar no nosso coração e que a gente caminhe sempre, sempre os passos de Jesus. Sente agora esse momento, o seu ente querido te abraçando, dando um beijo em você, dizendo: eu tô vivo, eu tô aqui, eu continuo feliz, porque eu fui amparado pelos amigos espirituais. E agradecemos a presença de vocês todos. E iniciamos mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Amém, amém. O Evangelho de hoje, gente, então lembrando que a gente está no livro Jesus, Caminho, Verdade e Vida.
do nosso querido Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, né? E no tema de hoje, gente, se chama Examina-te. Examina-te. Aqui, Emmanuel, ele vai fazer a gente refletir. Para quem não conhece Emmanuel, ele foi o guia espiritual do Chico Xavier enquanto encarnado aqui, né? Então ele vai fazer a gente refletir sobre o que move a gente a praticar algumas atitudes nas nossas vidas com outras pessoas, né? Qual tipo de pensamentos e sentimentos que a gente coloca nessas atitudes, nessas ações, né? É pelo desejo de ajudar, de amparar, de servir, né? Ou é pelo desejo da glória, do reconhecimento das pessoas, né? Ou seja, ele vai questionar aqui se a gente é direcionado pelo orgulho, pelo egoísmo, né? A praticar as nossas ações ou pelo desejo de praticar o evangelho, né? A caridade real. A gente sabe que muitas pessoas, eu conheço inclusive, que começam a praticar a caridade com o intuito de ter o reconhecimento e com o intuito real de receber uma graça de Deus, né? Então, eu vou praticar a caridade porque eu tô precisando de ajuda. Tá tudo bem, desde que você continue. E uma hora, esse sentimento da caridade que é tão real, que é tão forte, vai estar real no teu coração, né? Então tá tudo bem. Eu vou ler. Examina-te. Aí o trecho tá lá em Filipenses. Nada faças por contenda é discórdia, ou por vanglória, mas por humildade. Quem falou essa frase foi Paulo de Tarso. E aí a gente vai entender um pouquinho mais pelas palavras do Emmanuel. Gente, deixa eu falar uma coisa, tá muito alto o som, vocês estão me ouvindo direitinho? Dá pra ouvir eu falar? A impressão que tá é que o volume tá alto, não tá não? Me dá um ok se o volume tá legal, tá? Tá, ok. Beleza, obrigada, meninas. Então, eu vou diminuir um então, tá? Beleza. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore, ele está fazendo uma comparação, produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. É o que a gente acabou de falar, né? Sobre a pessoa começar a ajudar esperando alguma coisa em troca. Tá tudo bem, desde que ela comece, se esforce, né? A entender o real valor da caridade. A experiência humana, ou seja, a nossa estadia aqui na Terra, não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda
e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram, né? O que te moveu a fazer isso, esse trabalho além das suas obrigações. Se resultou do desejo injusto de supremacia, bora Ritinha! Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Ou seja, você fez aquele além, né? No seu trabalho, na sua família, no desejo de supremacia, de ser melhor, de ser maior, de competição. Cuida do teu coração, para que o teu caminho não seja tão ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passe adiante. Continua, ou seja, mesmo que você receba críticas por estar fazendo a coisa boa, né? São observações indébitas, erradas. Segue teu caminho. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir os outros com humildade, sem contendas e vanglórias, a última frase, gente. Eu vou repetir. Continua trabalhando em teu ministério, lembrando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas, sem vanglória, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, inclusive pela própria família dele, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Por isso que é muito interessante a gente sempre usar o exemplo de Jesus, né? Jesus foi humilhado, foi açoitado, foi escarrado, mas sempre humilde, de coração, né? E foi tido como um imprudente, a Celina aqui se mexendo, rebelde, chamavam ele de rebelde, de traidor da lei, inimigo do povo, né? E recebeu com a cruz a coroa gloriosa. Então, eu vou ler as minhas considerações. Qualquer comentário podem fazer, a gente vai conversando, tá? Então, o que ele está falando aqui? Cada um de nós tem a capacidade, como ele falou, igual a árvore, né? Ele comparou com a árvore. Cada um de nós que tem a capacidade de produzir de acordo com a nossa capacidade. Por mais entre aspas, pobre financeiramente que a pessoa seja, né? Ou que esteja doente, acamada, essa pessoa sempre vai poder fazer o bem.
sempre. Então, cada árvore produz conforme, como ele fala, né? A sua espécie. Então, cada cristão vai contribuir conforme o quê? A nossa condição de evolução, né? Conforme o nosso conhecimento e principalmente conforme a nossa vontade. Então é como eu falei, eu posso ser uma pessoa que não tenho renda econômica, mas se eu tiver vontade, eu vou ajudar muito mais, mas muito mais do que pessoas que vivem numa mansão e não sabem fazer uma caridade, não tem capacidade. E como ele fala aqui, né, Emmanuel, eu falo, tá tudo bem. Uma hora essa pessoa vai despertar pelo amor ou pela dor. Normalmente é pela dor, infelizmente, por conta do planeta que a gente vive. Normalmente é pela dor que a gente desperta, né? Então, como Emmanuel está falando, a gente não está aqui na Terra, gente, para satisfação pessoal, né? Como ele fala, eu achei bem legal essa frase, né? Aqui não é uma estação de prazer. E olha que interessante, lembrando do que a gente falou lá no início, né? Sobre a reencarnação, ele chamou a nossa vida, a nossa encarnação de estação. É uma estação onde a gente vai a cada estação evoluindo. E aqui não é uma estação de prazer, só de prazer. A nossa experiência aqui na Terra é para quê? Para aprender, para evoluir, para aproveitar cada oportunidade do nosso dia. Como ele fala, né, gente? Cada contato que a gente tem com o outro, para a gente poder ajudar e facilitar a nossa convivência com as pessoas. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu me melhoro, mais eu posso ajudar. E isso vai facilitar a minha convivência. E saber, gente, que esse é um trabalho não só meu, é do outro também, né? Esse é um trabalho meu e do outro. Eu não estou sozinha nessa caminhada. É um trabalho para o outro também, né? E aí, se questionar, será que as nossas atitudes, como a gente falou lá no início, com as pessoas, vêm do coração? Tem humildade? A gente faz as nossas atitudes com vontade de evoluir, de ser melhor? Ou é o espírito da vaidade, da glória, da fama, né, da ostentação, da vingança que ainda move as minhas ações? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente, todo dia, todo santo dia, né? E daí eu poder analisar o que está vencendo no meu dia a dia. As boas intenções, quando eu me relaciono com as pessoas. O que está vencendo? As boas intenções ou o orgulho, né? Porque senão, se for pelo orgulho, pelo egoísmo, por querer coisas em troca, eu vou perder uma encarnação todinha, né? E aí, como ele fala, eu vou ter um caminho ingrato. Por isso essa reflexão, será que eu estou tendo um caminho ingrato? Como é que está sendo a minha vida? O que eu estou fazendo de errado, né? Como ele fala, né, do caminho ingrato. E aí eu vou ter que passar pelos mesmos erros que eu já passei lá atrás. Não tem por onde escapar, né?
É como a gente fala que a encarnação aqui na Terra é uma escola, né? O aluno, ele estuda o ano inteiro, né? Faz as provas, aí ele tem as férias e passa para um ano mais evoluído. Assim são as encarnações. Então a gente tem uma vida, né? Uma encarnação, aí a gente desencarna, vai para as férias, né? E retorna. E a gente tem que retornar cada vez melhor, porque as provas vão ficando mais exigentes. Só que o grande problema, né? O grande problema do homem é que é muito difícil a gente fazer o nosso auto-julgamento, né? É difícil a gente fazer o nosso auto-julgamento. Então é muito mais fácil a gente prestar atenção no outro, julgando, criticando, como a gente estudou no nosso evangelho passado, né? Se você não assistiu, assiste lá. Segue-me tu, né? O que eu falei? O evangelho, ele tem que ser aplicado em mim primeiro. Em mim. Não adianta eu exigir nada do outro se eu não aplico em mim, né? Aquela nossa frase: quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Né? O exemplo arrasta, né? A palavra, ela ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, e como ele fala lá, né? Se os outros não compreenderem as nossas atitudes, caminhando segundo Jesus, o Evangelho, perdoando. Quantas vezes, gente, você já ouviu assim: ah, você é trouxa, você vai perdoar? Você não vai fazer nada? Né? Então, as pessoas não entendem. Então, se a gente for viver o Evangelho, a gente não vai se vingar. A gente vai perdoar, claro, que pode levar um tempo, mas a gente vai se esforçar, né? Então, como ele fala, se os outros não entenderem as nossas atitudes, segundo o Evangelho, não importa. Porque, como ele falou, são observações indébitas, né? Eu vejo muitas críticas, né, para as pessoas, por exemplo, com relação ao luto. De repente a pessoa passa por um luto pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo marido, e aí aquela pessoa leva o luto por 1, 2, 3 anos, 4 anos, aí ela é criticada, né? Ela é criticada. Poxa vida, quando é que você vai sair desse luto, né? Ou se a pessoa passa pelo luto de uma forma mais rápida, né? Num espaço de tempo mais rápido, por exemplo, como a gente fala, a melhor forma da gente homenagear quem partiu é praticando a caridade, né? Então, poxa, você se vê numa situação, sei lá, você tá lá há 1 mês, 2 meses de luto e fala: não, chega, vou fazer um trabalho social, vou fazer um trabalho voluntário na minha igreja, no meu centro espírita, né? E vou homenagear o meu filho, que é isso que eles querem, né? Que a gente continue vivendo, praticando as atitudes boas. E aí você vai ser criticada. Você vai ser criticada porque, olha lá, a dona Celina aqui. Olha lá, já tá toda feliz. Já nem lembra mais da morte do fulano. Então fica difícil. Então, a gente não perder tempo,
né, com críticas e julgamentos. Então, vamos seguir o nosso caminho, fazendo o nosso trabalho, como ele fala, no ministério da caridade, com o desejo de servir, de se melhorar, né? Um pouquinho, todo dia, com humildade, sem... Peraí que deu... Opa! Sem conflitos e principalmente, gente, sem esperar o reconhecimento dos outros, a gratidão dos outros. Falo isso para os meus filhos. Ajuda. Não é só, a questão não é só não atrapalhar, é ajudar. E não espera um obrigado. Não, ajuda e segue. Serve. Se eu estou ajudando o meu próximo, eu estou servindo a Deus. E segue, não espera nada. A recompensa não vai vir aqui na terra. A recompensa é quando a gente fizer a passagem. Aí a gente vai ver o que é felicidade. Então, o objetivo da nossa reencarnação não é acumular bens materiais. É, acima de tudo, evoluir e principalmente amar, perdoar, seguir no caminho do bem, no caminho de Jesus, né? Só a gente já vai finalizar esse tema que a gente estudou hoje sobre o examina-te, né? Quem sou eu que eu devo fazer, examinar o porquê o que eu tenho feito, o que está me movendo, né? Isso me levou ao nosso Evangelho de Kardec, no capítulo 17, Sede perfeitos. Jesus fala pra gente sede perfeitos no item do dever. Não vou ler tudo, claro, tá? Só vou pegar duas partezinhas aqui que o Espírito Lázaro fala assim pra gente. O dever é a obrigação moral diante, como ele fala aqui, gente, Emmanuel, diante de si mesmo e dos outros em seguida. Então, eu tenho obrigações morais primeiro para comigo, depois para com o outro. Porque se eu não tiver a moral para mim, como é que eu vou fazer com o outro? O dever é a lei da vida. Ele se encontra, o dever, nos mais ínfimos detalhes, nos pequenos detalhes, assim como nos atos elevados. O dever é o mais belo láureo da razão. Depende da razão, como o filho depende da sua mãe. O homem deve amar o dever. Vou repetir. O homem deve amar o dever. Não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair. Como eu falei, como a gente fala, né? Os males da vida vão chegar até nós, não tem como. Mas o homem tem que amar o dever porque dá à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. É o fato da gente não querer fazer as nossas obrigações e o além das obrigações, não porque eu vou receber alguma coisa em troca, mas porque a minha alma recebe o vigor necessário
para o meu desenvolvimento. E aí é isso, gente. A gente tem que examinar, para a gente finalizar, como a gente está vivendo o nosso cotidiano perante as pessoas, perante as nossas ações e sentimentos. A liberdade, né? Todo mundo tem liberdade, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Mas o que é liberdade, gente? A liberdade não é fazer aquilo que eu quero, né? Liberdade é eu agir com sabedoria e responsabilidade, né? Porque a verdadeira liberdade é o meu autoconhecimento. Agindo no bem, né? A partir do momento que eu tenho o autoconhecimento, é a liberdade total. Com o meu autoconhecimento, medos se dissipam. E eu não tenho medo do julgamento do outro. E eu vou fazer as minhas atitudes, eu vou ter as minhas atitudes, os meus pensamentos de acordo com o que eu sei que Jesus quer de mim, o que Deus quer de mim. E não tem nada melhor do que a paz no coração, a consciência tranquila, né? E a gente agindo no bem, a proteção da espiritualidade superior, gente, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Então, que sejamos trabalhadores do bem, trabalhando para Deus. Deus age no homem pelo homem. Então, como diz Paulo, examina-te. Nada faças por vingança ou por vanglória, mas por humildade. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho, que a gente possa todos os dias examinar as nossas ações, as nossas atitudes que a gente teve com os nossos familiares. Nunca se esquecendo, jamais, que o que eu desejo, o que eu emano, volta para mim, em dobro. Em dobro. Engasguei. Engasguei comigo mesma. Aquele momento que eu tô tendo sentimentos ruins com o meu irmão, com o meu colega de trabalho, com um amigo meu, eu tenho que parar, me examinar e trocar o pensamento, pedir perdão, Senhor, perdão pelo meu pensamento. Não quero mais ter esse pensamento. Lembrando que os nossos pensamentos, eles são plasmados numa tela, na espiritualidade. É aí que a gente atrai a nossa nuvem de testemunha. E de acordo com a nossa nuvem de testemunha, a nossa vida pode ser boa ou não. Então que a gente possa fazer as nossas ações e pensamentos com humildade, com gratidão. E naturalmente a gente vê a nossa vida se transformar. Lembrando que a gente está plantando
o nosso caminho, não só para essa encarnação, mas para a próxima. Vocês já pararam para pensar? Eu posso plantar a minha próxima encarnação agora. Então a gente tem que pensar nisso naquele momento que eu estiver fazendo alguma coisa ruim pro outro ou desejando alguma coisa ruim. Aquilo vai voltar para mim nessa ou na próxima encarnação. Então vamos finalizar o nosso evangelho. Fecha os seus olhos. Sente o seu mentor, o seu guia espiritual do seu lado. Ele está na sua frente, com as mãos sobre a sua fronte, te mandando energia, te mandando curas. Mentaliza agora a cura que você precisa, seja ela mental, espiritual ou física. Pede por essa cura. Não tenha vergonha, tenha humildade e pede por essa cura. Você vai ser atendido. E se você quiser pedir para outra pessoa, peça. O seu guia vai ver a bondade no teu coração, vai ver a boa intenção e você vai ser atendido. Sente uma luz, uma energia muito forte entrando no seu corpo, limpando tudo o que tem que ser extirpado, colocado para fora. A espiritualidade vai fazer esse tratamento em cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, proteja cada um de nós. Traga a sua luz. Que possamos caminhar os seus passos aqui na Terra. Que a gente possa servir aos nossos irmãos. Que a gente possa amar, que a gente possa perdoar. Praticando o Evangelho até o último dia da nossa encarnação. E todos nós partiremos daqui prontos para continuar trabalhando do outro lado, ajudando. Assim a gente vai examinando cada pensamento que habita o nosso coração, que nos move a praticar as atitudes, que não vai ser de vingança, não vai ser de ódio, não vai ser de competição, vai ser de humildade, vai ser da vontade de ajudar o próximo, sempre. Somos seus servos aqui na Terra. Agradecemos a presença dos nossos entes queridos no nosso Evangelho. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanhou, higienizou os nossos lares, fluidificou as nossas águas, aplicou os passes, fez os tratamentos de curas. Que tenhamos uma semana de desafios que a gente vai superar
por todas as provas que a gente passar, a gente vai ter resignação. Sempre com humildade. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja. Finalizamos o nosso evangelho. A gente está trabalhando no nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Semana que vem falaremos de trabalho. Então vamos trabalhar, não só no nosso trabalho, que a gente tem a nossa remuneração, né? Mas o trabalho espiritual com os outros. Praticar. Uma semana abençoada, iluminada, e que a gente possa a cada dia ter a nossa fé aumentada na vida futura. Acreditando que a morte não existe. Daqui 100 anos, a gente vai estar todo mundo junto do outro lado. Nós, os nossos entes queridos, felizes. Gente, obrigada. Uma ótima semana. Celina, dá um tchau para todo mundo. Celina ficou comigo o tempo todo no evangelho. Fica aqui, ó, quietinha. E a Jade também tá quietinha. Tesouro. A aguinha delas tá aqui, viu, gente? Foi fluidificada, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, com muito evangelho, com muita prática de evangelho. A gente tá junto, tá bom? Semana que vem a gente tá junto. Compartilha com os amigos e a família. A Jade tá por aí, tá? Mas ela tá quietinha. Gente, um beijo, amo vocês. Muito.